questão do perdão. Você fica pensando assim, mas eu preciso perdoar a minha mãe, por exemplo, porque ela me bateu, ela me sabotou, ela atrapalhou a minha vida. Então, quando a gente pensa em ter que aceitar algumas coisas na vida, e muitas vezes a gente se impõe, sabe? Aceitar coisas que não são aceitáveis, aceitar palavras que não são aceitáveis. E aqui é o famoso passar pano, né? Muitas vezes a gente está passando pano para as pessoas, passando pano para os outros, mas não está cuidando da gente. E aí, às vezes, eu me obrigo a perdoar coisas que não são fáceis de serem perdoadas. Muitas vezes eu me obrigo a aceitar coisas que não são fáceis de serem aceitas. Por quê? Porque o perdão é divino, o perdão é isso, aquilo. Gente, o perdão ele tem que ser natural, ele tem que vir de dentro. Não adianta eu me impor um sentimento, me impor paciência se eu estou com raiva. Não adianta me impor perdão se é algo que para mim são valores importantes. Então, entender o que é o significado da palavra perdão, né? Perdão é uma ação humana de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, etc, etc, etc. Ele é um processo mental que visa a eliminação de qualquer ressentimento, raiva, rancor ou outro sentimento negativo sobre determinada pessoa, sobre si mesmo. Só que nem sempre com o perdão, a gente resolve isso. O entendimento, ele vem muitas vezes sem o perdão. Eu preciso entender o que eu estou vivendo. E a maioria das vezes a gente não entende o processo e quer perdoar a qualquer preço para ficar livre daquilo. Quanto mais eu coloco intenção de me forçar a fazer algo, mais aquilo volta para minha energia. Então, se eu ponho uma energia X, eu recebo uma energia proporcional à energia que eu ponho. Se eu estou me impondo uma coisa que eu não dou conta de ainda perdoar ou aceitar, não adianta. Eu estou querendo fazer algo na força e na força eu não alcanço nada. Isso não é coerente. Então, quando a gente vai para a vida com expectativas, nós precisamos entender que todas as pessoas acertam ou erram. E eu preciso separar as pessoas das ações. Então, eu posso amar a minha mãe e não ter aceitação de algumas atitudes delas, de algumas ações dela. E tudo bem, eu posso melhorar, ela pode melhorar as ações, né? Mas quando eu vou ataque pessoal, pessoa para pessoa, impondo um perdão, eu perdoo a minha mãe. Não, eu não perdoo a minha mãe. O que ela fez é imperdoável. Ela me abandonou, por exemplo. Meu marido me traiu. Então, são ações que não dá para ter perdão. Você vai levar isso pro resto da vida. É uma experiência, né? É uma experiência que você vai levar para a vida. E aí a sociedade, a religião fala que você tem que oferecer a outra face. Enfim, tem tantas leituras para isso, né? Só que a gente está no momento que tudo que está escondido está sendo descoberto. Então, a gente vai ter muito mais ações que não são aceitáveis, por exemplo, para mim, pode ser aceitável para o outro. Porque, por exemplo, cada pessoa tem uma leitura de uma situação. Às vezes a mãe que age punindo, batendo, exigindo do filho alguma ação, ela não quer fazer mal para o filho. A intenção é que o filho tenha autonomia, que ele possa ter independência e evitar que o filho caia em falhas cognitivas, por exemplo, entendeu? Falhas de entendimento, falhas de ação, falhas de como lidar com a situação. Então, a importância da gente entender que muitas vezes a intenção é boa, mas a ação é ruim, né? Então, não adianta eu querer pedir perdão de uma ação ruim. Não tem como refazer a ação. O que eu posso fazer com aquilo é aprender. Não adianta querer perdoar algo imperdoável. Porque aí muito mais energia você vai gastar para fazer aquilo. Então eu posso aprender com aquilo. Eu posso mostrar para minha mãe, mostrar para o meu marido, ou mostrar para as pessoas que convivem comigo que tem outras formas de agir. Mas não adianta me impor alguma coisa, me impor uma aceitação que não é natural. Não adianta querer perdoar aquilo que é imperdoável. Não dá para perdoar uma traição. Tem pessoas que conseguem. E tudo bem. Mas tem pessoas que nunca vão perdoar. E também está tudo bem. Mas eu preciso ter autoconhecimento. Eu preciso saber disso para poder lidar. Para poder administrar essa situação. Sem me desesperar. Sem ficar naquela necessidade de... Por quê? Porque o nosso cérebro ele vai ficar
como se fosse uma boca faminta. Se eu fico alimentando empurrar goela abaixo as coisas que não são fáceis, não são aceitáveis, que vão contra os seus princípios, de uma maneira forçosa, né? Uma maneira impositiva. Quando eu imponho alguma coisa, a energia que eu ponho para impor aquilo volta para mim. Então, se eu quero ser mais valorizada e eu tô brigando, eu tô passando pano para uma desvalorização, eu tô dizendo pro universo que sim, pode me desvalorizar à vontade. Que eu não sou uma pessoa que mereço respeito, que eu não sou uma pessoa que merece uma melhor ação. Então, a gente precisa entender o que eu estou gerando. Antigamente, se pedia perdão para tudo, né? A gente estando certo ou errado. Hoje em dia, a gente precisa ter mais consciência. Por qual motivo? Se eu estou me ignorando para pedir perdão, para ser boazinha, para passar pano para todo mundo, eu vou me adoecer. Não adianta. É assim que está o campo energético do planeta. É assim que está funcionando o campo energético do planeta. Quantas pessoas que são super boazinhas, maravilhosas, estão morrendo como todo mundo morre. Então, quer dizer, ser bom ou ruim não vai mudar o que você vai viver. Então, eu preciso entender esse processo. O que eu estou fazendo comigo? O que eu estou me respeitando, o que eu estou me amando, o quanto eu estou me valorizando. Quando eu estou criando de realidade ao meu redor, para que a vida se torne mais leve, para que a vida sobre, para que a vida tenha muito mais qualidade de vida, para que a vida possa ter mais sabedoria. A sabedoria vem do conhecimento, a sabedoria vem do entendimento. Quando eu entendo melhor as coisas, quando eu entendo o que é o amor, o que é o amor próprio, o que é separar a ação da pessoa, eu posso melhorar as ações, mas a pessoa ela tem que ser respeitada, a opinião dela tem que ser respeitada, a forma dela entender as coisas, porque às vezes ela não tem sabedoria para lidar com o que você sabe. Às vezes você vem aqui para as lives aqui do Vilma Manaual, você tem mais informação que os outros. Então não adianta esperar que os outros tenham o seu entendimento, que eles não vão ter. Então, como que eu ajo nessa situação? Vibrando harmonia, vibrando entendimento. Ah, mas eu vou vibrar perdão. Não, vibra entendimento. As pessoas precisam ter entendimento. Quanto mais entendimento eu tiver, mais sabedoria eu vou ter para viver a vida. Menos conflito eu vou viver, sabe? Então, a sabedoria é que vai direcionar. Não sinto vontade de pedir perdão, não se imponha a pedir perdão. Lide com a ação. Qual é a ação que me incomoda? Minha mãe me abandonou na maternidade. Ok, o que eu posso fazer para não me sentir mais abandonada? Agora eu sou adulta, o que eu posso fazer para não ser mais traída? Porque se eu ficar pensando em traição, eu vou continuar sendo traída, vou trocar de parceiro, vou trocar de amigo, vou trocar de trabalho e vou continuar me sentindo traída, porque não é sobre o outro, é sobre como eu lido com as minhas emoções, é sobre como eu administro o meu mental e o meu emocional. Então nunca é sobre o outro. Sempre é sobre você. Por isso que investir em autoconhecimento, investir em desenvolvimento humano, para você é tão importante. Para que você não precise ficar mendigando perdão ou tendo que se impor perdão de coisas que realmente você não perdoa. De coisas que realmente não são aceitáveis. Precisa começar, hoje mesmo no dia, né? Eu conversei com uma pessoa que ela é muito exigente porque tem que ser do meu jeito, não tem outro jeito, só que ela tem regalias e quer impor vontade para os outros de coisas que ela não faz. Então aí que você começa a entender o que é coerência. A coerência tem que começar comigo. Com o meu respeito, com a minha bondade comigo mesmo, meu autoconhecimento, meu desenvolvimento, meu acolhimento, meu amor próprio. E ali sim criar estratégias para as ações que eu preciso melhorar. Mas não ficar pedindo perdão, me perdoe, sinto muito. Sente muito, não faz mais. Né? Agora, se você não se ama, se você não se respeita, não adianta você falar sinto muito, me perdoe, se você continua fazendo as mesmas atitudes, então não peça perdão. Então a gente precisa evoluir desse patamar, a gente precisa aceitar isso. E escreva no papel as ações que te incomodam. Isso ajuda muito, por quê? Porque você envolve muitos sentidos quando você está escrevendo. Quando você fica com os pensamentos só na cabeça, você acaba limitando a sua capacidade cognitiva de entender o processo. E tudo aquilo que eu não entendo, eu vou ficar com aquilo se remanifestando na minha vida.
Você pode ver, hoje eu ouvi de uma pessoa assim, Vilma, eu só arrumo um namorado que me trai, eu tenho o dedo podre. Falei, ok, você tem o dedo podre. Até quando você vai ter ações que atraem homens que tenham esse tipo de atitude? Porque, gente, você tem que pensar o seguinte, para que algo chegue até você, você emitiu um comando. Você emitiu uma luz para aquela frequência. Você estacionou numa estação de rádio ruim. Mas é o terceiro relacionamento que a pessoa me trai. Ok, por qual motivo essa pessoa está te traindo? Porque você não está se respeitando? Porque você não está se amando? Porque você não é sua prioridade? Você quer ser boazinha demais? Você conquista, mas não consegue manter? Porque não consegue colocar limites? Porque não consegue se respeitar? Então eu preciso avaliar essas ações, gente. Se eu não avaliar essas ações, eu vou cair nos mesmos erros cognitivos, nas mesmas falhas. É igual perdão. Se eu dou perdão e não perdoo realmente, esquece, você vai atrair mais daquela situação. De formas diferentes, mas vai atrair mais motivos para você se sentir culpada, para você se sentir mal, para você se punir, sabe? Então eu tenho que entender o processo para dominar a ciência de criação da minha vida. Para dominar a ciência de poder criar o resultado que eu busco. Então aprendam isso. Perdão é uma consequência de eu entender o processo. Se eu preciso pedir perdão ou não, é outra coisa. Às vezes eu só preciso entender. Entendi, vou embora, vou pra vida e tá tudo bem. Sabe? Essa imposição do tem que acaba com a gente. Tudo que eu tenho que pôr força, eu vou receber a mesma força contrária. Se eu tô pondo força em algo ruim, eu vou receber algo ruim para confirmar aquilo. Então prestem atenção. Se você tiver algumas sugestões para lives, para informações, anote aqui, mande link na bio. Espero vocês. Um grande beijo no coração e até!